Nova geração, prodígio atualmente. Ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Narração: voar era algo que a filha de Deus nunca gostou muito de pensar. Não era exatamente um segredo, mas Thalia sempre teve medo de altura. Mas após seu irmão forçadamente levá-la para o céu, rindo enquanto ela gritava com o coração na mão, a semideusa, após quase 20 minutos de gritaria, pôde começar a se acalmar. Uma hora depois ela estava sorrindo. Por alguma razão, o vento sob seus cabelos, o ar frio em sua pele, tudo isso a emocionava. Dante foi prestativo para ensinar-lhe os segredos do voo, e após meia hora de tentativa e erro, tendo caído para a morte algumas vezes, Thalia Grace havia aprendido a voar, e rindo ao lado de seu irmão ela fez diversas manobras aéreas, como se fosse a Mulher Maravilha. Dante sorriu observando com olhos de falcão caso Thalia calhasse em seus poderes. Por sorte isso nunca ocorreu. Isso é incrível! Exclamou a filha de Zeus sorrindo enquanto voava ao lado de Dante. O semideus mais novo tinha um sorriso satisfeito e feliz em seus lábios. Viu? Eu disse que você iria gostar. Thalia sorriu para o irmão. Gostar? Estou apaixonada. Dante colocou a mão no peito e com uma voz fingida ele reclamou: oh, minha querida irmã ama mais o céu do que eu. Poxa, realmente depois de tudo que fiz por você. Thalia socaria Dante, mas o mesmo voou mais rápido evitando o golpe. O semideus olhou para ela com zombaria. Acho que sou muito rápido para você, irmã. Talvez daqui a 100 anos você chegue ao meu nível. Vou da própria piada. Enquanto Thalia lhe lançou um sorriso desafiador. Uma aposta então: quem chegar no acampamento antes das caçadoras vence. Ela gritou e no segundo instante um pulso de vento antes da mesma desaparecer nas nuvens acima. Uma competição. Bem, vamos ver quem pode ser o mais rápido. Logo Dante subiu acima das nuvens, ambos os semideuses voando a velocidades de um avião. Thalia riu sentindo como se ainda não era seu limite, e sua sede de poder exigia que ela fosse mais além, mais forte, mais rápida, muito mais rápida. Sem perceber, Thalia tinha formado ao redor de seu corpo uma barreira de vento antes de disparar, aumentando sua velocidade ainda mais. Chegando perto de uma caça americano, Dante sentiu seu lado competitivo vibrar. Ele acelerou e lentamente conseguiu fazer a mesma barreira de vento. Ambos os semideuses se viram em velocidades de quase 300 km/h, seja pela barreira de vento ou por seus corpos serem mais resistentes do que 100 humanos normais. Ambos os semideuses suportaram tal pressão como se não fosse nada. Tanto poder, sinto como se pudesse fazer qualquer coisa. Thalia tinha seu corpo brilhando em raios elétricos. O azul celeste se aprofundou e num segundo instante a mesma desapareceu num raio. Seus raios eram mais fortes. A luz brilhante de azul marinho, enquanto o mesmo elevava sua velocidade a novos níveis até que também desaparecesse. E então tudo que se poderia ser visto eram 2 raios brilhando nos céus a cada momento. Não se passará nem mesmo uma hora quando havia chegado no acampamento sob um relâmpago que caíam furiosamente dos céus. Sob uma luz forte como o sol, um ônibus escolar se chocou próximo à fronteira do acampamento. O grande veículo carregando mais de 30 caçadoras e 2 semideuses se chocou como se fosse um meteoro, causando uma cratera de alguns metros de profundidade. Das portas do ônibus as caçadoras saíram, muitas caindo no chão e outras quase que querendo beijar o solo ao qual pisavam. Do ônibus saiu Persia, o qual tremia como se fosse um sobrevivente
sobrevivente de uma tragédia. Até as dele Nico de Ângelo andava a passos lentos, suas mãos tremiam e sua pele era tão pálida quanto albino. O último a sair era Polo, ao qual tinha uma gota de suor escorrendo pelo rosto, enquanto colocava um sorriso falso, tentando disfarçar seu pequeno temor pela morte. Apesar de como um deus, uma queda dessas não iria matá-lo, mas com certeza iria machucá-lo bastante. Nossa, Nico, acho que não vou deixar você dirigir de novo tão cedo, brincou o deus, enquanto todos os imortais presentes lhe lançaram um olhar de morte. Esse garoto quase matou a todos nós, e você, Lorde Apolo, tem uma centelha de palavrões que fariam criminosos correrem de vergonha. Nico levantou as mãos em sinal de rendição. E em minha defesa, eu não sei dirigir, disse o garoto, enquanto Percy simplesmente suspirou, levando-o para o acampamento. Mas antes que pudesse entrar, trovões começaram a rugir no céu. Zoe foi a primeira a se recuperar do choque da queda e olhou para o céu. Lord Zeus parece irritado, vendo como as nuvens começaram a se formar e trovões continuavam a rugir. Apolo olhou para o céu e por um segundo estreitou os olhos antes que surgisse novamente. Isso não parece o pai, mas nunca vi algo assim acontecer. Também foi então que dois relâmpagos se chocaram na terra próximo ao grupo de caçadoras. Todas puxaram seus arcos até serem surpreendidas por dois indivíduos que tinham ficado para trás. Nossa, que viagem! Comentou Dante ao lado de Thalia, que tinha um largo sorriso no rosto. Só para constar, eu aprendi a fazer isso primeiro, riu Thalia antes de seu sorriso parar e ela olhar para as dezenas de arcos apontados para ela. Dante percebeu isso, mas sentindo que as flechas eram de metal, o semideus apenas fez surgir lentamente um campo magnético ao redor dele e de sua irmã. E aí, pessoal, chegamos, brincou o jovem moreno, enquanto as caçadoras lhe lançaram olhares surpresos e irritados. Horas depois, Dante, devo dizer que a habilidade que aprendi hoje com Thalia foi realmente inesperada. Viajar através do relâmpago, basicamente nos fez se tornar energia por alguns segundos e então nos teletransportamos para o acampamento. Tirando isso, após nossa entrada triunfal, com olhares surpresos de todos, eu e meus amigos fomos comer, pois já estava na hora, e como as caçadoras estavam nos visitando, Quiron decidiu, como é a tradição, fazer uma caça-bandeiras entre as caçadoras e os semideuses. Isso por si só é feito desde a fundação do acampamento nos meados da Idade Média. Pelo que ouvi do velho centauro, de certa forma nunca houve vitória dos semideuses, mas desta vez haverá uma vitória. Por que, você me pergunta? É porque eu estou aqui, autor. Entendeu a referência? Caça-bandeiras, semideuses e caçadoras lutaram um contra o outro numa batalha ao qual a vantagem deveria ser dos semideuses por conhecerem o terreno foi totalmente anulada, pois como arqueiros e viajantes todas as caçadoras eram adeptas ao subterfúgio e à escalada em árvores. Lutar na floresta de pinheiros não era muito para estas mulheres de milhares de anos de vida. Zoe e suas companheiras irmãs seguiram em frente. Eram 45 no total das caçadoras que participaram, com um número de mais de 100 semideuses que estavam contra elas. Por mais que um número fosse desigual para cada caçadora, caída 10 semideus caíam com ela. Isso por si só estava equilibrando o jogo, mas 3 semideuses em general estavam forçando as mulheres imortais a mudarem de tática, e apesar de seu orgulho como as mais fortes mulheres existentes, excluindo as amazonas aos quais viviam em seu próprio reino, as guerreiras de Ártemis estavam sendo mantidas nunca avançando demais e nunca recuando demais. Percy Jackson, filho de Poseidon, por mais que o jovem semideus não estivesse exatamente com a mente e o estado de aspiro necessário para lutar nesta partida, o mesmo foi vitória aos semideuses, assim como os dois filhos de Zeus, e inconscientemente ele usou isto para aliviar a frustração que sentia pela perda de Anabit, como uma espada e um escudo dado a ele por seu meio-irmão Ciclope. Percy era uma força a ser reconhecida, pois usava cada gota de água disponível contra a saraiva de flechas das caçadoras. Com fúria cega, o semideus arrastou a batalha por quase 2 horas ao lado de Thalia, que era como uma mini tempestade de raios e trovões, já tendo eliminado mais de 12 das imortais.
enquanto Clarice LaRue enfrentava Poebe em duelo único, enquanto as duas mulheres batacavam ambas com vários cortes e contusões as mesmas, tinham sorrisos em seus rostos e um misto misturado com loucura induzida pela batalha, visto nos filhos de Ares. Zoe, por outro lado, não se voltou na luta principal, buscando terminar esta luta, capturando a bandeira em um ataque rápido e fácil, contando com mais algumas de suas companheiras e irmãs. Infelizmente, aquele que aguardava não era ninguém menos que Dante Jones, o filho de Zeus, sentado ao lado da bandeira que tremulizava ao vento. O semideus, ambas com sorrisos arrogantes, vendo apenas um único guerreiro para defender algo de extrema importância. Ora, eu não esperava você por aqui, mas isso não importa, nos dê a bandeira e prometo que não sairá daqui com nenhum osso quebrado. Uma das caçadoras disse com tom de zombaria, mas o semideus apenas olhou para Zoe, fazendo ambas terem uma careta, sendo ignoradas por um simples garoto. Dante e Zoe se encararam por alguns segundos antes do semideus apontar para a bandeira e depois levantar sua espada apontando para a tenente da caçada. Luta corpo a corpo. O perdedor se ajoelhada perante o vencedor, sem truques e sem flechas, apenas eu e você, Zoe. Doce e amarga, disse o semideus, desafiando a imortal, que deu um passo à frente, dando seu arco para uma de suas companheiras. Você deveria ter aceitado a oferta de Helena, teria sido menos humilhante. Garoto, filho de Zeus, sorriu para a caçadora, sua espada brilhou em raios, enquanto Zoe retirava-lhe duas adagas curvas de aparência sinistra. Gosto de um bom desafio e você é a melhor opção em posição de luta. Alguma regra que eu deva saber? Perguntou. Sem golpe baixo, a luta será até assistirmos ou não pudermos mais lutar, Dante respondeu após pensar por alguns segundos, com a caçadora sentindo que assim seja. E então ambos correram um para o outro, faíscas brilhando a cada golpe. Dante, eu não sei por que renasci neste mundo, não sei qual é o verdadeiro objetivo de ter vindo parar neste mundo, mas seja quem for a entidade que me tenha colocado neste universo, quero lhe dizer apenas uma única coisa: obrigado. Este foi o melhor presente na minha vida. Tempo presente. As lâminas se encontraram, faíscas brilharam, enquanto Dante e Zoe iniciavam seu duelo. Caçadora vs semideus. Filho de Zeus vs filha de Atlas. Ambos eram velozes em cada golpe, Dante mudando de posição a cada momento, dificultando a imortal de adivinhar qual seria seu próximo movimento. Por outro lado, Dante usava apenas uma arma, enquanto Zoe tinha duas adagas menores e mais rápidas do que a espada do semideus, ao qual não podia ficar parado, pois corria o risco de ser cortado pelas lâminas da caçadora. Mas isso não incomodou o semideus, pelo contrário, deixou ainda mais feliz por enfrentar alguém de tal calibre. Impressionante se toda a caçadora for metade de sua habilidade. A guerra contra os deuses será ainda mais divertida, pensou Dante, bloqueando um golpe e avançando contra a guarda de Zoe, aplicando uma cotovelada em seu estômago. O ar foi expelido e a caçadora foi forçada a dar alguns passos para trás, porém Dante não perdeu tempo em pressionar sua vantagem. A espada brilhou intensamente quando raios azul dançaram na lâmina, encontrando a lâmina da adaga de Zoe, que bloqueou o balanço, visando cortar a caçadora em dois. Ele é rápido, sua força também é impressionante, mas isso não é o suficiente. Filho de Zeus não pode me. Tenente da caçada chutou Dante no estômago, mandando para o solo. Não parando sua investida, ela tentou apunhá-lo com ambas as adagas, mas Dante rolou para o lado e, mirando no peito da caçadora, disparou um raio em direção à mesma, que desviou no último momento, enquanto a árvore atrás de si recebia todo o dano. E isso é trapaça. Assim como esse garoto ousa. As duas companheiras de Zoe tornaram indignadas, mas Dante apenas se pôs de pé num rápido pulo. Com uma risada, o mesmo apontou sua espada para a caçadora, que nem sequer soava ainda nas regras. Nada foi dito de usarmos qualquer poder, então de certo modo não estou infligido nenhuma. Zoe assentou com o estreitar de olhos, antes de retirar de dentro de sua jaqueta 5 dardos e arremessar no semideus, que bloqueou com a espada numa velocidade
velocidade quase inumana, mas a caçadora não parou, retirando diversas facas de lançamento, arremessando todas elas no semideus, que se viu obrigado a usar sua capacidade magnética para impedir que as dezenas de facas o acertasse. Com um sorriso largo, mesmo disparou as facas em direção à caçadora, que numa demonstração incrível de flexibilidade e agilidade, desviou de tudo que era lançando em sua direção, e enquanto se esquivava a mesma, chegava cada vez mais perto de Dante, que se viu agora sem mais munição, e voltou a usar a espada. O golpe da semideusa foi defendido, mas com rapidez praticada por mais de 2000 anos. A mesma fez 3 sucessivos cortes, cada corte fez sangue esguichar por um segundo, primeiro no abdômen, cortando a placa de aço da armadura do peitoral, outro fez um corte na coxa do semideus, ao qual estava protegida apenas com a calça jeans e algumas tiras de couro, e por um último um corte na bochecha, ao qual foi raso demais para rasgar totalmente a carne, deixando apenas um filete de sangue escorrer pela pele de bronze de Dante. Com um grunhido de dor, Dante deu passos vacilantes para trás. Zoe não investiu. Um sorriso feroz cruzou seus lábios enquanto olhava para o semideus abatido. Um dos problemas dos homens, ainda mais filhos de Zeus, é que no final todos se tornam arrogantes demais para seu próprio bem. Dante arfou sangue manchada suas roupas enquanto Zoe dava passos lentos e medidos em sua direção. Dr. Droga, realmente você é forte. Mas esqueceu de uma coisa. A caçadora agarrou o semideus pelos cabelos, trazendo seu pescoço exposto para mais perto, onde sua adaga foi apontada, pronta para força lá desistir. O que você acha que agora, manchados em sangue? O semideus olhou para os olhos vulcânicos da caçadora. Que eu sou Dante Jones, o mais forte semideus. Antes que a caçadora pudesse dizer algo, uma forte ventania acertou, mandando-a para trás como se fosse nada, batendo em várias árvores. No processo, Zoe vomitou sangue assim que sua queda finalmente cessou na 7ª árvore, em que se chocou de joelhos, agora sendo ela ao qual sangrava em enxor dourado. A mesma olhou para de onde viera, vendo suas 2 irmãs correrem até ela. Pelo canto dos olhos, a caçadora podia ver que uma dezena de campistas começava a se reunir. A luta deles já acabou, se perguntou ela antes de se levantar, agora percebendo os céus começarem a trovejar, assim como relâmpagos começarem a surgir nos céus, agora nublados, arregalando seus olhos. Ela viu o garoto que achava que fielmente tinha derrotado, mesmo estava flutuando a alguns centímetros do chão, seus olhos brilhando como se raios elétricos passassem por eles. As caçadoras iriam atacar, mas Zoe foi rápida em pará-las. Não, irmãs, fiquem de fora disso por enquanto, comentou a tenente, já se levantando e agarrando as adagas, que pareciam ter o mesmo encanto que a espada do filho de Poseidon. Mas Zoe, vós, com um gesto de não é imortal, calou a caçadora mais jovem, enquanto dava passos à frente, olhando fixamente Dante, respirando fundo. A caçadora soltou sua aura, um brilho de prata a ganhou, enquanto seus olhos agora refletiam a mesma cor da deusa em que servia há tantos milênios. De fato, você é um semideus poderoso, mas infelizmente sua oponente sou eu. Então ela desapareceu e Dante foi mandando para longe, fazendo trincheira por onde seus pés passaram em rápida velocidade. Mas logo ele parou, cuspindo sangue, enquanto os semideus olhavam fixamente para os 2 lutadores, espantados com seu nível de poder. Talia e Mico olharam para Dante e Zoe com olhos arregalados, enquanto o semideus se levantou e atacou Zoe, que agora tinha uma velocidade além do que se poderia esperar de um semideus comum. Mesmo um filho de Hermes. Lâminas se chocaram, enquanto Dante deu um grito de guerra, cortando a semideusa, que desapareceu no último segundo antes de aparecer atrás, do mesmo que bloqueou com a espada numa velocidade que parecia que seu braço por um segundo tinha desaparecido. Zoe rosnou irritada, mas avançou suas adagas. Tentaram cortar Dante por tudo que era meio, mas Dante também foi rápido e imprevisível. A casa balançou. Sim, esta realmente é uma luta digna de contos, não acha que Nietzsche?
comentou o semideus quando disparou um raio em direção à caçadora, que arquivou novamente e logo começou a esquivar-se de vários relâmpagos disparados por Dante. A mesma teve que sorrir quando suas lâminas se chocaram novamente. Ambos não dispostos a perder. De fato devo aceitar que vos sabeis como lutar com uma lâmina. Ambos dançaram numa dança mortal sem que nenhum obtivesse vitória, até que se encontraram numa competição de força, reflexo e velocidade. A tenente foi cortada em muitas áreas do corpo, assim como Dante, que respirava pesadamente. O brilho nos olhos não estava mais presente, mas sua aura azulada ainda estava lá, enquanto o semideus bloqueou ataque após ataque antes de chutar Zoe e disparar um raio que finalmente acertou. Com um sorriso mesmo usou sua lança para atacar a caçadora, que surpresa deu um mortal para trás, disparando duas facas de lançamento. Uma delas finalmente acertando o ombro do semideusas, deixou cair sua espada antes de usar a outra não para atacar com várias estocadas contra a caçadora, que se viu se esquivando de cada golpe com a máxima eficiência. A luta continuou a se podendo sequer acompanhar todos os movimentos de ambos os desafiantes. Plateia. Nico nunca pensou que um dia seria dito que ele era um semideus filho de Hades. Também não acreditava que um dia seria tal luta em exibição na frente de seus olhos. Luta esta que só aconteceria em filmes de fantasia e ficção. Deus, isso é real. Uma risada feminina em seu lado lhe chamou a atenção, onde ele deu de cara com uma garota um pouco mais alta que ele, cabelos negros curtos e um sorriso. Ele se lembrava dela, pois foi ela e Dante junto a Percy e a garota loira chamada Annabeth que o salvaram de um destino terrível como jantar de monstros. E novato, aquele ali é meu irmão, e com toda certeza é o cara mais fora desse acampamento. Nico sorriu com olhos brilhantes olhando para Talia. Sério, gostaria de conhecê-lo algum dia desses. Vi vocês lutando com aquele monstro, mas isso... O filho de Hades olhou para a batalha ainda em andamento, suspirando quando Dante cortou-aos apenas para perceber que era uma imagem espelhada, pois a caçadora apareceu no ar disparando adagas na direção do semideus outro mundo. Sim, de fato essa luta não é para amadores, mas Dante é um viciado em treinos e lutas. Acho que lutar contra Zoe foi realmente o empurrão que ele precisava para ir um pouco além de seus limites. Talia respondeu coçando o queixo enquanto olhava admirada para o meio-irmão. Sim, com esse poder, podemos dar um fim no confronto final, mas será suficiente para destruir o Olimpo? Dante, meu irmão, o que mais você pode fazer? Me mostre todo o seu potencial, querido irmão. A semideusa pensou internamente, seu coração batendo rápido toda vez que via Dante empurrar Zoe cada vez mais. Esta não era uma luta ao qual ela podia encarar com total certeza de que iria vencer, mas ao mesmo tempo a emoção em que sentia, a cada golpe e a cada disparo de relâmpago. Talia Graça estava encantada e ficava cada vez mais enquanto via Dante lutar. Porque acho que ele é lindo quando luta seriamente. Infelizmente ela teria que pensar nisto mais tarde, pois logo ouviu um grito e o som de galpões vindo atrás dela e de uma multidão de semideuses que davam repasso apressadamente. Dante vs Zoe. O relâmpago mandou Zoe voar para o céu, onde a mesma se viu voltando para a terra quando Dante voou acima dela e deu-lhe um forte soco no estômago, fazendo-a vomitar sangue. A mesma foi rápida para se recompor e enfiar a adaga na perna de Dante. Gritou de dor antes de pular em cima da caçadora, começando uma onda de socos carregados por eletricidade. Com um chute com ambas as pernas mandou Dante para longe antes de o mesmo se levantar tentando atacar, mas os ferimentos já estavam cobrando seu preço. O impulso de poder que havia tido agora estava lhe cobrando devido valor. Esse parece ser o seu limite. Nunca vi um semideus tão poderoso, mas isso não importa enquanto ele usa sua aura e os poderes descendentes de seu pai divino para se fortalecer. Isso irá cobrar-lhe um longo preço. A mesma iria finalmente terminar a luta, mas um grito e o som de Quiron a fez parar. Quiron. O velho centauro parecia pálido e mais velho do que nunca. Zoe, preciso que você e as caçadoras venham comigo para a casa grande. Vamos. Olhando surpresa para o centauro assustado e levemente em pânico, a caçadora perguntou apreensiva o que estava acontecendo. Quiron, o que no Hades lhe deu?
O velho centauro parou por um instante. É Ártemis, ela está correndo grave perigo. A caçadora ficou pálida, um medo penetrando em sua mente e em seus ossos, alheia de que um semideus caído de joelhos sorriu brevemente para esta notícia. Então finalmente começou. Pena que não vou poder participar. Bem, não com esses ferimentos. Dante logo se viu indo para os reinos de Morfeu quando a escuridão lhe dominou. A escuridão era vasta. Nada além de escuridão era tudo o que eu podia ver. Senti-me assustado. Tentei voar, mas não sentia meu corpo, nem sequer conseguia mover minha cabeça. Isso me fez sentir emoções que dificilmente senti desde que renasci. Onde eu estou? Por incrível que pareça, consegui dizer esta frase, mesmo não me lembrando de como acabei estando nesse lugar. A única coisa que me lembrava era a luta contra Zoe. Na emoção e adrenalina da batalha, busquei usar cada vez mais poder, mas mesmo assim fui superado. A derrota não estava exatamente na minha lista de coisas que eu gostaria de experimentar, mas um dia eu iria superá-la e seria antes da minha vitória contra os Titãs e os deuses. Isso eu posso jurar. O tempo passou apesar de eu não saber exatamente quanto tempo. Não havia muita determinação de tempo nesse lugar escuro, mas finalmente senti meus braços e pernas novamente. Era estranho, como se eu estivesse nadando. Não, isso seria errado em comparar, era mais como se eu estivesse submerso em lama e meu corpo tido estivesse adormecido e agora lentamente acordando. Porra, mas onde diabos eu estou? Quem fez isso comigo? Apareça aí em frente. Minha frustração chegou no limite, mas podia sentir meus poderes novamente sem qualquer consideração pelos ferimentos que eu sabia ter recebido de Zoe. Eu liberei minha aura recém-conquistada. Era um gold azul que me cobria como uma pequena fumaça. Olhei para tudo ao redor. Agora finalmente podendo mover meu corpo nesta escuridão, sabia eu que não estava em pé e nem deitado. Era um espaço escuro que por alguma razão não tinha gravidade igual ao. Finalmente acordou. Igual ouvi a voz estranha e anormalmente calma. Fiz surgir uma lança de raios em minha mão enquanto meus sentidos de anos de luta contra monstros se manifestavam. Eu não sei quem é você, mas parece que você sabe quem eu sou. Silêncio por alguns segundos antes de uma risada ecoar por todos os cantos. Igual, de fato eu sei quem é você, afinal fui eu que o trouxe para este lugar. Igual era esperado que seja quem for seja muito poderoso, talvez até mesmo um deus primordial. Era melhor eu ter cuidado. Igual, por favor não me compare àquelas divindades de baixo nível. Não, eu sou algo muito maior. Dante Jones, filho de Zeus. Narração: o jovem semideus estreitou os olhos enquanto suspirava levemente. Se esse ser afirmava ser algo além de um deus primordial, ele não teria nenhuma chance contra ele. Mas então uma pergunta se formou na mente do semideus: você diz ser um ser além dos primordiais, então você deve ser Caos, o criador do universo. Houve silêncio por um segundo antes da voz misteriosa falar novamente. Igual, não, sou conhecido apenas como entidade décimo. Há muitos nomes que poderiam me caracterizar, mas isso não importa agora. O que importa é você. Igual, o semideus pensou por um segundo que este ser queria com ele por trazê-lo para este lugar que era um vazio absoluto. Porque um simples mortal seria tão importante para você? Dante perguntou e a entidade décimo foi rápida em responder. Sua voz ainda ecoando por toda a escuridão. Igual, você é Dante, filho de Zeus, uma alma de outro mundo que migrou para esta realidade. Gostaria de saber como isso aconteceu? Igual, os olhos do semideus se arregalaram por um segundo. Espere, você por acaso foi o ser que me enviou a este mundo? Uma risada ecoou antes de uma luz branca surgir no meio do nada, dando a forma de um ser de pura luz e poder que faria todos os deuses e titãs ficarem de joelhos. Suor escorreu pelo rosto de Dante quando ele sentou o poder desta entidade que ele não poderia definir exatamente se era um homem ou uma mulher. A luz era muito poderosa para olhá-lo diretamente. Igual, de fato eu o fiz. Devo dizer que você tem me divertido bastante nesses últimos anos mortais. Igual, a entidade riu. Então finalmente mostrou as caras, não é? Sempre pensei em como cheguei a este mundo e me ocorreu que algum ser poderoso deveria ser feito isso. Agora eu gostaria de saber o porquê.
Dante perguntou com os olhos fechados por causa da intensa luz. De alguma forma ele imaginou ser dando de ombros igual tédio. Tenho vivido por milhares de anos e meio que vocês mortais são minha grande fonte de entretenimento. Há também o fato que esta é a primeira vez que levo um mortal para outra realidade. E acho que você se saiu perfeitamente até agora igual Dante. Não sabia como se sentir com a resposta, mas ainda agradecia por ter sido ele que foi enviado para esta realidade e que foi um dos universos que ele conhecia. E os seres não eram absurdamente poderosos. É uma sorte que foi apenas neste. Como seria se eu acabasse em Dragon Ball? Tokyo Ghoul, Deus me livre, ataque com o Titã. Morto com toda certeza, morto com o mundo explodido, devorado por um monstro, ou contra umas para toda a vida igual a de fato isso poderia ocorrer, mas não venho falar sobre outras realidades, mas sim de seus planos de conquistar o Olimpo igual Dante não se deu ao trabalho de perguntar como X sabia de tal coisa desde o momento que ele renasceu nesse mundo, então com toda certeza sabia de todos os seus planos, então você veio para me impedir. Por mais que doesse, se esse ser quisesse impedi-lo, então não haveria nada que Dante pudesse fazer. Mesmo que lutasse com todas as suas forças, ele não seria capaz de vencer igual. Oh, não seja tolo, adorei seu plano, mas veja bem, sua revolta não dará certo, pois Gaia irá retornar alguns anos depois de sua guerra. Meio que também tem os gigantes que com toda certeza vão tentar escravizar todos igual. O filho de Zeus sentiu gelo correr por sua espinha. Ele sabia que Gaia se levantaria, mas vendo que os gigantes só podiam ser derrotados por deuses e semideus unidos, a batalha seria muito mais difícil se ele dominar o Olimpo. Mas se ele não atacasse agora quando os deuses estivessem ocupados na batalha final, então ele não poderia destruir seus tronos igual. Sei o que está pensando, mas não se preocupe, gostaria de ajudá-lo com uma simples condição igual. O semideus saiu de seus pensamentos olhando por um breve segundo para o ser antes de desviar os olhos. Porque está querendo me ajudar? Uma risada ecoou novamente antes que X respondesse igual. Os olimpianos fizeram coisas terríveis ao longo dos séculos. Eu sei por experiência própria que tendemos a deixar de lado a moral quando vivemos por milênios, mas acho que está na hora do reinado deles terminar igual. X intensificou sua aura por um segundo, fazendo Dante querer vomitar. O que diabos eles fizeram para deixá-lo tão puto? Arg começou a tossir, enquanto alheio ao estado de Dante décimo simplesmente disse igual muitas coisas, mas isso não é relevante igual disse, fazendo escorrer sangue pelas narinas de Dante. Está perto desse ser era realmente perigoso e estava fazendo mal à sua saúde física. Então como você, Kov, pretende me ajudar? Uma esfera se formou na mão do ser que agora não era tão brilhante. Enquanto Dante se sentia cada vez mais revigorado igual. Não é óbvio, lhe darei poder para fazer toda esta realidade tremer, mas ficará em sua decisão se esse poder deve ser apenas seu ou não. De qualquer forma, este é o início de uma nova era, uma da que eu vou gostar de assistir igual. Sem perguntar qualquer coisa, X lançou o poder em Dante, acertando no peito. Conhecimento invadiu sua mente, enquanto um portal atrás dele se abriu igual. Estou esperando grandes coisas de você, Dante, não me desaponte igual. E então o semideus acordou na enfermaria totalmente enfaixado com um filho de Apolo olhando com olhos arregalos. Finalmente acordou. Dante se levantou sentindo-se dolorido enquanto sua cabeça matava ainda mais. Isso foi um sonho. Não era real demais, mas então, olhando para o jovem de olhos azuis perto dele, Dante perguntou o que aconteceu. O filho de Apolo, atuando como médico, disse com um olhar de alívio em seu rosto: bem-vindo ao mundo dos acordados. Dante, você dormiu por 2 semanas. Os olhos do filho de Zeus se arregalaram. 2 semanas? XXXXXXXX. Fim do capítulo. XX.